Querido, podemos comprar essa panela? A mulher sorriu e apontou para o utensílio rosa brilhante. Espero que você esteja brincando agora. Seu cônjuge a olhou atentamente. Não. Por que deveria? Eu adoro renovar os utensílios de cozinha, então use seu próprio dinheiro para atualizar. Eu não tenho dinheiro, Jaime. Bem, por que sempre brigamos na loja? Somos uma família. Temos que fazer concessões um ao outro. Bem, é assim que parece para mim. Vamos para casa. Quanto tempo você pode ficar olhando para essas bobagens? Fernanda baixou os olhos e seguiu lentamente seu marido. Se dependesse dela, ela teria comprado tudo da loja. Mas ela quase não tinha dinheiro próprio. O casal entrou no carro e dirigiu lentamente em direção à casa. Fernanda continuava olhando pela janela. Ela pensava nas crianças crescendo e tinha que abordar seu marido com essa questão. Afinal, eles precisavam comprar roupas novas. Jaime olhava para frente. Ele estava imerso em seus próprios pensamentos. Olhe, por que não paramos na loja e compramos um pouco de carne? Jaime, eu quase não tenho dinheiro. Entendi. Então vamos para casa. Fernanda ficou muito surpresa que ele nem mesmo tentou oferecer seu dinheiro. Aliás, ele claramente o tinha. Ele estava sempre economizando para alguma coisa. Às vezes parecia para Fernanda que eles não eram nada um para o outro, apesar de viverem juntos. Se Jaime pudesse viver e comer separadamente, ele ficaria feliz. O telefone da mulher tocou, e ela imediatamente o tirou da bolsa. Ah, é meu filho ligando, comentou. Olá. Oi, mãe. Você está voltando para casa logo? Sim, estamos a caminho. O que houve? Bem, eu só queria fazer minha lição de casa com a Beth. Bem, já que você está indo, acho que vou para casa. Vá em frente. Se você tem que ir, vá. Obrigado, mãe. Estarei lá na hora. Onde está seu irmão? Perguntou Fernanda. Ah, ele provavelmente já está em casa. Ok, filho, vamos conversar em casa. Ela desligou o telefone e olhou para o marido. Você não vai acreditar nisso, começou ela de longe. O que aconteceu? Jaime fez olhos grandes. Nosso Miguel arrumou uma namorada. Ele vai fazer a lição de casa dela hoje. Que bom. De outra forma, ele está sempre sozinho. Desde que eles não tenham um bebê, o resto está ok, Jaime riu. Claro. Tal piada não agradou Fernanda. Ela se conteve e não disse nada. Fernanda constantemente deixava passar o que o marido dizia. Se ela ouvisse o que ele dizia para sempre, ela estaria permanentemente ofendida. Eles mal falavam e apenas ficavam quietos o caminho todo. Era uma longa viagem, e a mulher decidiu alegrar um pouco o clima. Jaime, por que não vamos à casa dos seus pais neste fim de semana? Não, é muito longe. Só gastaríamos dinheiro. Poderíamos simplesmente ligar para meus pais. Jaime, mas foi aniversário da sua mãe na semana passada. Você a parabenizou? Perguntou a esposa. Bem, eu meio que liguei para ela. O que mais ela precisa? O homem se perguntou. Ela é sua mãe. Obviamente ficaria feliz se você fosse. Você não conhece pessoas idosas? Eles são como crianças pequenas. Muito afeiçoados à atenção. Fernanda, não temos tempo agora. Que ela espere por enquanto. Quando tivermos tempo, definitivamente iremos. Mas definitivamente não agora. O resto do caminho, Fernanda apenas olhou pela janela.
Às vezes era melhor ficar em silêncio para evitar irritar o marido. Assim eles viviam. Já em casa, Fernanda olhava atentamente para o marido, que acabara de comer e nem mesmo limpou seu prato. Ele estava assistindo TV e parecia não notar nada ao seu redor. Fernanda instantaneamente se irritou com isso, mas apertando os dentes, perguntou a Jaime: por que você não limpou seu prato depois de si mesmo? Para que preciso de você? Eu te casei para cozinhar para mim, para limpar depois de mim, disse o cônjuge. Eu pensei que você se casou comigo porque me amava. E agora parece que você só fez o que era bom para você, como sempre. Por que você está me importunando de novo? Estou assistindo TV. Fernanda se levantou da mesa, juntou os pratos e foi para a pia lavá-los. Às vezes ela ouvia o marido rindo. Aparentemente, algo interessante estava na TV. Assim eram as noites deles. Jaime chegava em casa do trabalho, jantava e passava o resto do dia em frente à televisão. O dia de Fernanda era preenchido com todos os tipos de preocupações. Primeiro, o casal tinha 2 filhos, gêmeos, Marcos e Miguel. Fernanda ainda se lembrava do dia em que lhe disseram que estava grávida de 2 filhos de uma vez. Foi a maior alegria de todas. Até seu marido estava emocionado. E quando soube que teria 2 meninos, ele pulou de alegria. Ele não era assim antes. Ele era mais gentil. Esse era o tempo que Fernanda se lembra com frequência. Os meninos tinham 10 anos, mas isso não significava que tinham menos com que se preocupar. No entanto, Jaime sentia que, uma vez que os meninos foram para a escola, Fernanda tinha muito tempo livre. E agora, além de seu trabalho, ela tinha que lidar com todas as responsabilidades familiares. Bem, Jaime repreendia Fernanda por não ter tempo para lavar a louça ou fazer o jantar. Ele não se importava nem um pouco que Fernanda estivesse cansada no trabalho e que mal conseguisse caminhar para casa depois de lavar toda a louça. A mulher foi para o quarto, deitou-se na cama e passou o creme nas mãos. Às vezes, ela queria uivar de dor. Parecia que seu marido não a entendia de forma alguma. Fernanda encarava o teto e pensava em sua vida. Ela conheceu Jaime quando eram estudantes. Na época, ele parecia um homem. Ela sentia como se estivesse atrás de um muro de pedra com ele. Jaime era tão engraçado que muitas garotas queriam namorá-lo. Mas ele escolheu Fernanda. A mulher lembrava claramente de como eles haviam se casado. Eles não tinham dinheiro, e foi muito difícil para eles, embora, quando se trata de hoje, não mudou muita coisa. Sim, Jaime estava em uma posição executiva, mas ele não fornecia muito dinheiro para a família. Sempre que o dinheiro era mencionado em conversa, um escândalo estourava. Ele achava que o dinheiro que dava para comida e roupa era suficiente. Tudo o que lhe restava era o seu dinheiro. E ninguém poderia reivindicá-lo. Se Fernanda soubesse que Jaime era realmente tão mesquinho, ela teria pensado 2 vezes antes de concordar em se casar com ele. Mas, em geral, a mulher é grata a ele porque eles tiveram 2 meninos maravilhosos que ela amava loucamente. Jaime nem sempre foi tão mesquinho. Ele costumava dar todo o dinheiro para sua esposa quando ele estava trabalhando na fábrica, e achava que a esposa era mais capaz de administrar o orçamento familiar. Então algo aconteceu. Ou ele ouviu algumas histórias interessantes ou algo mudou em sua cabeça, mas ele decidiu que parte do dinheiro seria suficiente. Mas essa não é a parte mais interessante. Mesmo que Jaime guardasse o dinheiro, ele nunca o tinha. Não só Fernanda se perguntava, mas também a mãe de Jaime. Onde ele gastava? No entanto, era impossível perguntar-lhe sobre isso. O homem não comprava nada caro para si mesmo, nem dirigia um carro bonito ou dava presentes caros. Todos sabiam perfeitamente bem que seu salário era várias vezes mais do que o que ele trazia para casa que Jaime não estava atraindo.
Fernanda tinha certeza de que ele não era esse tipo de homem. Apesar de seu mau humor, ele não permitiria tal traição. E havia uma pergunta semelhante sobre dinheiro. Ele gastaria dinheiro com a mulher de outro homem? A porta do quarto se abriu e Marcos apareceu na soleira. Mãe, a escola nos disse para entregar dinheiro para a véspera de Ano Novo. Assim, eu esqueci completamente, meu professor me ligou. Agora, filho, eu te dou tudo. Fernanda saltou da cama e foi até a bolsa. Ela tirou a carteira e começou a contar o valor necessário. Mãe, não entendo por que isso é necessário. Afinal, somos grandes agora e não acreditamos mais em Papai Noel. Por que precisamos dar dinheiro para essas festas, filho? É assim que deve ser, daqui a alguns anos ninguém estará te dando presentes doces. Fernanda sorriu. Marcos suspirou pesadamente e dobrou o dinheiro cuidadosamente em seu estojo de lápis. Você já fez sua lição de casa? Já fiz. E Miguel ainda está fazendo. Entendo. Vou passar e verificar sua lição de casa em breve. Ok, mãe. Fernanda deitou-se na cama novamente. Ela permitiu mais algum tempo para Miguel terminar a lição de casa para poder verificar tudo de uma vez. Claro, a mulher, como qualquer outra mãe, queria apenas uma coisa para seus filhos, que eles se saíssem bem na escola e nunca tivessem problemas com os estudos. Fernanda queria que seus filhos se tornassem militares como seu pai. Sim, o pai de Fernanda havia sido um soldado. É uma pena que ele não tenha vivido para ver esses dias. Mas Fernanda sempre pensou nele com carinho. Ela acreditava que simplesmente não havia homem melhor. E até mesmo Jaime, por um lado, tinha algo a aprender. Novamente, ela se perguntava. Provavelmente nunca houve um momento com Jaime em que eles saíram em família, seu marido agia como uma criança. Ela não se lembrava de vê-lo correndo com os meninos, brincando de qualquer coisa com eles. Nenhum tipo de persuasão das crianças teve efeito nele. No entanto, seu pai, apesar de sua seriedade, nunca se opunha a brincar com seus filhos. Logo, Fernanda se levantou e dirigiu-se ao quarto das crianças. Miguel já havia terminado toda a sua lição de casa. Fernanda verificou sua matemática e depois começou a recolher as roupas dos meninos espalhadas pelo quarto e a dobrá-las cuidadosamente. Miguel, quantas vezes eu te disse que, se você tirar algo, deve pegar e pendurar direitinho? Por que você sempre tem tudo espalhado? Mãe, não é meu. É do Marcos. O menino tentou se justificar, mas eu me lembrava perfeitamente de que Marcos usava calças azuis com cinto nesta manhã. Por que você está tentando mentir para mim? Perguntou a mãe. Miguel baixou os olhos, sentindo-se envergonhado não só diante de sua mãe, mas também de seu irmão, que o olhava atentamente. Ok, irmão. Desculpe. Não foi por mal. Todos para a cama. Amanhã é cedo para a escola, comandou a mãe. Ela saiu do quarto e apagou as luzes. Em seguida, foi para a cozinha, pegou a caneca e limpou a mesa novamente. Aparentemente, seu marido havia lanchado algo de novo enquanto assistia TV novamente. Fernanda guardou tudo e foi para o quarto. Quando chegou à cama, seu marido já estava dormindo. Às vezes, Fernanda se perguntava o que via em Jaime. Mas, apesar de seu mau humor e de tentar provar para todos que era independente, ela ainda o amava. No entanto, os amigos não entendiam Fernanda. Eles não entendiam o que era amar Jaime. Até alguns homens achavam que ele era estranho. Então veio a manhã, Fernanda se levantou cedo para preparar o café da manhã para seus filhos e seu amado marido. Uma vez que todos foram para o trabalho e para a escola, Fernanda começava a se preparar para si mesma. Ela trabalhava no supermercado como caixa.
Francamente, esse emprego deveria ter sido substituído há muito tempo porque pagavam muito pouco a ela. Mas graças ao fato de que ela trabalhava naquele departamento, ela podia chegar em casa antes do marido e lidar com as tarefas domésticas. No geral, a vida seguia tranquilamente. Hoje, Fernanda chegou ao trabalho um pouco mais cedo. De alguma forma, os gêmeos saíram para a escola 10 minutos mais cedo, e seu marido saiu para o trabalho cedo. Fernanda sentou-se em seu caixa e olhou atentamente para sua vizinha. Ei, Laura, como você está? Estou bem. Como foi o seu fim de semana? Que fim de semana? Lavar roupa, limpar, jantar. E é noite. Bem, isso é o que estou fazendo. O dia de trabalho geralmente passava muito rápido. Francamente, Fernanda nem percebia o tempo. Ela estava tão acostumada com esse trabalho que o dia voava, como um piscar de olhos. Todas as suas amigas trabalhavam nesse emprego. Quando ela chegava em casa, a mulher começava imediatamente a preparar o jantar. Assim era o seu dia. Por algum motivo, seu marido se atrasou no trabalho hoje e Fernanda até quis ligar para ele. No entanto, ela tentou se conter e não ligou. Ela sabia que, se ligasse para o marido, teria que ouvir imediatamente que estava incomodando ele, que ele estava dirigindo e que não havia nada com que se preocupar. Ele é um homem adulto e nada poderia acontecer a ele. A mulher esperou pelo marido afinal. Ele voltou às 23 horas. Jaime, onde você esteve? Eu estava muito preocupada, ela admitiu imediatamente. O que você quer dizer? Onde eu estive? Eu estava no trabalho, é claro. E você sabe disso muito bem. Você nunca se atrasou antes, e agora de repente se atrasa. Já é meia-noite. Bem, isso significa que eu tinha coisas para fazer. E de qualquer forma, arrume uma mala. Estou partindo amanhã à noite para a capital. Para quê? Nosso diretor vai abrir uma filial na capital. Eu vou me familiarizar com a equipe. Mas por que você tem que fazer isso? Sempre foi o diretor mesmo que cuidava disso. Ele cuidou até eu ser promovido, esclareceu o marido. Entendo. Tudo bem, vou arrumar suas malas. Isso é bom. Estou indo para a cama agora. Estou terrivelmente cansado. Fernanda provavelmente queria perguntar muitas coisas ao marido, mas ele, como de costume, não estava no clima. A mulher sabia que ele havia recebido seu salário hoje, mas ele não lhe deu nada. Aparentemente, ele estava tão cansado que simplesmente se esqueceu disso. Na manhã seguinte, quando Fernanda saiu para a cozinha, ela viu dinheiro na mesa e um bilhete. O bilhete dizia que seu marido havia deixado um pouco menos de dinheiro porque havia levado parte dele para sua viagem. A bolsa de viagem também tinha desaparecido. Então, Jaime estava partindo direto do trabalho. Isso deixou Fernanda um pouco preocupada, pois ela pensou que seu marido ao menos a beijaria de despedida. Na verdade, já havia um frio em seu relacionamento há muito tempo. Às vezes, seu marido simplesmente ia dormir no quarto grande. Era inútil falar de qualquer romance. No fundo, Fernanda ainda esperava que as coisas pudessem mudar. Ela queria tanto voltar ao tempo em que eram loucamente felizes. Quando se amavam e ao menos conversavam com sinceridade. De qualquer forma, Jaime partiu sem se despedir. Ele não ligou para sua esposa até tarde daquela noite, quando chegou à capital. Ele disse a ela que havia se hospedado em um hotel e iria para uma reunião importante no dia seguinte. E quanto tempo ele passaria na capital era desconhecido. Fernanda admitiu que estava muito triste e solitária. Ela não sabia o que fazer no primeiro dia. Tudo parecia estar bem como estava.
Ela podia imaginar seu marido apenas assistindo TV na outra sala. Ele não conversava muito com ela nos dias comuns também. Mas Fernanda se sentia sozinha e não sabia com quem compartilhar isso. No dia seguinte, uma amiga veio visitar Fernanda. Fernanda decidiu que passar tempo com sua amiga seria bom para ela, e ela não teria que pensar em bobagens. Elas se sentaram na cozinha e tomaram chá. A conversa era, claro, sobre homens. Fernanda, eu não te entendo. Você teve tantas oportunidades. Por que não esquece o Jaime e encontra um homem interessante? Aconselhou sua amiga. Bem, quem eu vou encontrar? Pense nisso. Quem iria querer uma mulher com 2 filhos? Você é tão bonita. Haverá uma fila de homens para você. Eu não quero ninguém. Ainda amo Jaime. Mesmo que ele não seja mais o mesmo homem de quando era jovem. Ainda há amor da minha parte. A mulher desviou o olhar. Eu não entendo por que você o ama. Ele é mesquinho, mercenário e muito desagradável. A amiga franziu o nariz. Parece assim para você. Na verdade, Jaime é muito gentil. Bem, isso é com você. Mas eu nunca poderia viver com um homem como o seu Jaime. Fernanda sabia muito bem que Laura não gostava de Jaime. Não havia nada que ela pudesse fazer sobre isso. Um dia, Laura e Jaime tiveram uma grande briga. Aconteceu na festa de aniversário de Fernanda, quando Laura tentou defender Fernanda e explicar a Jaime que era o aniversário dela e ela poderia absolutamente descansar naquele dia. Jaime não gostou do vestido de sua esposa na época. Ele fez um escândalo por causa disso. E no final, Fernanda apenas foi e trocou de roupa. Sim, ela ficou envergonhada na frente dos convidados, e ela ficou envergonhada na frente de si mesma também. Mas novamente, ela atribuiu tudo ao fato de que seu marido apenas queria fazer o que era melhor. Ela nunca pensou em divórcio. Fernanda pensava apenas em Jaime mudar. Mas como ela poderia acreditar nisso quando o próprio Jaime estava satisfeito com isso? E certamente ele não estava disposto a mudar. A noite passou muito rapidamente. Ao anoitecer, Fernanda deitou-se em sua cama e começou a pensar em seu marido. Ele não me ligou de novo hoje, então ele está ocupado novamente. Jaime estava na capital há uma semana. Ele estava voltando para casa naquela noite. Como Fernanda estava ansiosa por isso. Ela preparou as saladas mais deliciosas, assou carne e fez 3 tipos de aperitivos. A mulher realmente se preparou para a chegada do marido. Ela pensou que essa longa separação poderia finalmente levá-los a sentar e ter uma conversa sincera. Ou talvez até se aproximarem. Enquanto isso, os gêmeos estavam na casa da avó. Eles iam para lá quase todos os fins de semana. Para ser honesta, havia muito menos controle sobre eles, e eles tinham muitos amigos na vila. Assim que tinham a chance de ir à casa da avó, eles iam imediatamente sem pensar 2 vezes. Fernanda corria pela casa se preparando para a chegada do marido. Ela vestiu um vestido vermelho e fez uma maquiagem leve. Sim, a mulher realmente sentia falta do marido. Segundo seus cálculos, ele deveria chegar às 21 horas. Eram agora 19 horas. Fernanda estava passando batom repetidamente. Ela queria parecer perfeita no momento em que Jaime chegasse em casa. O relógio bateu 21 horas e depois 22 horas. A mulher não entendia por que seu cônjuge ainda não havia chegado. Mas novamente, ela estava com medo de ligar. Temia distraí-lo na estrada quando não conseguia mais esperar. Ainda assim, ela pegou o telefone e discou o número tão desejado. Por alguma razão, ninguém atendeu. E a secretária eletrônica foi acionada. Ela ligou para o número repetidamente, mas continuava desligado.
Pensamentos estranhos invadiram sua cabeça. Ela tinha um pressentimento de que algo ruim havia acontecido. E por mais que Fernanda tentasse afastar os pensamentos, nada funcionava. Francamente, Fernanda nem percebeu como adormeceu sentada no sofá. Ela acordou quando seu telefone tocou e um número desconhecido apareceu na tela. Olá. Estou ouvindo. Olá. É Fernanda? Perguntou uma voz desconhecida. Sim, sou eu. Olá. Quem está me incomodando? É a polícia ligando para você na estrada agora. Houve um acidente aqui. E seu marido está morto. Morto? Como? Perguntou Fernanda calmamente até então. Ele dirigiu na contramão, não conseguiu manter o controle e não conseguiu evitar um carro que vinha em sentido contrário. Você está brincando agora, Fernanda? Eu entendo seu choque, mas tenha coragem de vir para o reconhecimento. Então tudo foi um borrão. Fernanda largou o telefone das mãos e chorou amargamente. Ela não queria acreditar que era verdade até o último momento, quando correu pela casa e estava prestes a ir para o reconhecimento. A coisa mais assustadora passava por sua cabeça. Era como se alguém dissesse que ele havia partido e alguém alegasse que era apenas uma piada cruel de alguém. Ela chegou ao necrotério. E desde que foi levada para o reconhecimento, não havia dúvida de que era Jaime. A imagem que ela viu a deixou doente e a última coisa que se lembrou foi de olhar para o braço direito dele. Por alguma razão, não havia aliança nele. Fernanda recuperou a consciência no corredor. Um jovem médico sentado ao lado dela. Recupere-se. Eu sei que é uma imagem difícil, mas você tem que se reerguer. Você tem 2 filhos. Você tem que aguentar. Como? Por que a vida é tão injusta? Afinal, eu o amo, chorou Fernanda, derramando lágrimas. Acalme-se. Eu entendo você. Tudo vai ficar bem. Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por tudo isso? Fernanda não se lembrava mais de ter saído do necrotério e caminhado para o parque do outro lado da rua. Assim que se sentou no banco, ela envolveu o rosto com os braços. A mulher havia chorado por tanto tempo, e começava a amanhecer lá fora. Então veio o funeral, ao qual todos os parentes compareceram. Cada um deles tentou apoiar a esposa enlutada. Mas como as palavras poderiam ajudar? Fernanda não tinha ideia de como viveria agora. Ela ficou com 2 filhos pelos quais agora era mãe e pai. Fernanda, aguente firme. Está muito difícil para todos nós agora, mas não podemos nos perder. Temos Marcos e Miguel, disse a mãe de Jaime enquanto abraçava a mulher. Claro, eu entendo tudo, mas não consigo me ajudar. Ele me deixou em um momento difícil da minha vida. A mulher mais velha balançou a cabeça. Era difícil. Era difícil para ela também. Seu último filho havia falecido. A vida de Shirley também não havia sido a mais feliz. Ela teve uma filha e um filho antes. Agora não lhe restava ninguém. Sua filha Sara morreu por culpa de terceiros. Fernanda estava em lágrimas. Ela olhou atentamente para seus filhos e não sabia como ajudá-los. Eles também estavam sofrendo com a perda. Após o funeral, todos foram para a casa de Fernanda, onde uma mesa memorial foi montada. Lá, quase até amanhã, as pessoas falavam sobre como Jaime havia sido um homem maravilhoso. Naquela noite, o álcool fez seu trabalho. E mais uma vez, quando um dos vizinhos dizia que Jaime era um homem maravilhoso, Fernanda bateu com força o copo de dose, que se estilhaçou em pedaços. Por que vocês mentem? Vocês todos não gostavam dele. Vocês todos o desgostavam. Falavam sobre como ele era ganancioso e não faria nada de bom de qualquer maneira.
Por que mentir sobre isso agora? Chorou Fernanda. Fernanda, eu imploro. Acalme-se. É indecente, Shirley tentou acalmá-la. Como posso me acalmar quando estou sozinha? Ele era um amigo ou parente distante para vocês. Mas para mim, ele era o mundo inteiro. Então ela e Shirley guardaram as louças e foram para seus quartos. Foi a noite mais difícil de todas. Fernanda não conseguia dormir há muito tempo. Ela se revirava com dor no coração e sentia como se a noite tivesse sido insanamente longa. E ela também pensava em como seria difícil para eles agora. Ela tinha um salário pequeno e tinha que criar 2 filhos sozinha. Havia exatamente um mês que Jaime havia partido. Essa família teve que se acostumar com uma disciplina financeira restrita. Eles haviam desistido há muito tempo de coisas caras e tentavam economizar em tudo. Fernanda mal se lembrava da última vez que teve um dia de folga. Ela tentava pegar todos os turnos extras para ganhar o máximo que podia. Mas, não importava o que a mulher fizesse, o dinheiro nunca era suficiente. Além disso, Shirley mal saía da cama ultimamente. Fernanda sabia que o fim estava próximo. Honestamente, a mulher simplesmente não sabia mais de onde tirar forças. Os meninos estavam crescendo e entendiam que era realmente difícil para a mãe. Eles tentavam ajudar em tudo. Muitas vezes, lavavam a louça quando voltavam da escola, embora Fernanda nem mesmo lhes pedisse para fazer isso. Marcos começou a cozinhar, e muitas vezes, quando a mãe chegava do trabalho, eles comiam a comida que Marcos havia preparado. No geral, Fernanda estava realmente orgulhosa de seus meninos e sabia que eles cresceriam para serem pessoas decentes e honestas. Todo fim de semana, a mulher ia ao túmulo do marido. Ela passava horas lá chorando e falando sobre o que estava acontecendo em suas vidas. Hoje era domingo. Estava frio lá fora. Fernanda, levantando-se cedo, começou a se arrumar para ir ao cemitério. Marcos, Miguel, vocês virão comigo? Mãe, desculpe, mas nós queríamos encontrar alguns amigos hoje. E de qualquer forma, não acho que precisamos ir ao túmulo do papai todos os fins de semana, disse Marcos. Filho. Mas isso é muito importante para mim. Mãe, desculpe, mas não vamos. Se é importante para você, então vá sozinha. Então eu irei. Fernanda não se ressentia de seus filhos. Ela entendia perfeitamente bem. Os filhos haviam crescido. Seus interesses haviam mudado e eles precisavam de muito tempo livre. Daqui a pouco, eles cresceriam. Primeiro teriam namoradas e depois famílias. Quando chegou ao túmulo do marido, Fernanda cuidadosamente retirou a neve e sentou-se ao lado dele. Oi? Bem, aqui estou. Não temos nada de novo. Marcos disse hoje que quer ir para a escola de chefe. Fernanda sorriu e passou a mão sobre a foto do marido. Eu sei que você teria sido contra o Marcos se tornar um chefe. Você diria que não era profissão de homem e que ele deveria trabalhar em uma fábrica, não em uma cantina. Mas eu acho que devemos deixá-lo escolher a profissão que gosta. E Miguel, ele é certamente todo você. Ele disse hoje que quer ser maquinista, mas algo me preocupa. Eu pensei que eles sempre estariam juntos. E agora eles já estão começando a ter divergência de interesses. Eles estudarão em lugares diferentes. Fernanda olhou para a foto no túmulo de Jaime. Parecia para ela que ele realmente a entendia. Querido, sinto tanto a sua falta. Você nem pode imaginar. Sabe, toda vez que me viro na cama, não encontrando você com minha mão, dói terrivelmente. Sinto muito a sua falta. Ela podia conversar com a foto por horas. A mulher não sentia calor ou frio há muito tempo. Ela simplesmente não se importava.
Seus amigos diziam que era hora de seguir em frente, que era hora de encontrar sua felicidade. Mas Fernanda não ouvia ninguém. Ela amava Jaime e não tinha intenção de traí-lo. À noite, quando Fernanda voltou para casa, ela sentou-se na cozinha e fez uma xícara de chá forte. Ela pensava sobre a vida, sobre como havia sido um ano inteiro, e que provavelmente era realmente hora de se livrar de algumas coisas de Jaime. Realmente não havia mais espaço nos armários. Mas a ideia de que uma parte da alma de Jaime desapareceria com isso a perturbava. Miguel entrou na cozinha e sentou-se ao lado dela e fez um chá para si. Mãe, até quando isso vai continuar? Você prometeu esvaziar o armário grande na semana passada. Onde vou colocar minha jaqueta? Ok, filho, com certeza guardarei tudo amanhã. Terei que dar as coisas do papai para o asilo. Então dê a eles. Pare de ocupar espaço em nosso apartamento. Miguel, você se tornou tão adulto. Estou orgulhosa de você. Você me ajudará a levar minhas coisas para o carro amanhã? Claro. No dia seguinte, Fernanda realmente começou a mexer nas coisas do armário. Ela se deparou com uma caixa estranha que continha alguns documentos até o topo. Os documentos eram muito interessantes. Era estranho. Ela nunca havia prestado atenção naquela caixa antes. Ou ela simplesmente não estava lá? Fernanda sentou-se no chão e cuidadosamente examinou os papéis. Mas que surpresa! Foi quando ela encontrou um estranho caderno com entradas bastante estranhas em extratos bancários. Esses extratos mostravam que havia dinheiro nas contas, mas as contas estavam em outros nomes. Fernanda olhou cuidadosamente o caderno e não entendeu o que tudo aquilo significava. O caderno continha os nomes de seus filhos e algumas mulheres. Parecia que por muitos anos, a família viveu muito mal enquanto o chefe, o provedor da família, investia seu dinheiro em contas obscuras. Fernanda tinha muitas perguntas. A mulher entendeu que não poderia lidar com isso sozinha. Ela deveria entrar em contato com o advogado que cuidou da transação da herança. Literalmente 2 horas depois, o advogado estava em sua casa. Não entendo o que tudo isso significa. O que são esses extratos? Quais são essas somas exorbitantes? Em que contas estão? E se são contas do Jaime, por que não vieram para mim quando herdamos? Isso ainda precisa ser verificado. Veja, eles são feitos em outros nomes. E por que tudo isso foi feito? A resposta para essa pergunta deve ser descoberta primeiro. Fernanda estava ardendo de curiosidade. Ela tinha vivido tranquilamente até este dia, mas agora estava sobrecarregada de emoção. E francamente, não eram as melhores. Descobriu-se que seu marido havia escondido muito dela, já que nunca haviam falado sobre aquele dinheiro. Então, o advogado começou a realizar uma verificação. Logo descobriu-se que além de Fernanda, Jaime tinha outra mulher, Jussara. Foi em nome dela que a conta foi configurada, onde Jaime transferia quase metade de seu salário. Mas isso é tudo que o advogado conseguiu descobrir. Desculpe, mas não posso procurar nada nos papéis de outras pessoas sem um pedido. Não posso te dizer quem é Jussara. Mas aqui está a papelada que prova que foi para lá que seu marido transferiu o dinheiro. E como eu vou descobrir tudo isso? Bem, há apenas uma opção aqui. Você só pode ir até ela e descobrir tudo. Tudo bem, é isso que vou fazer. Agora estou muito interessada em como meu marido vivia naquele momento. Era como se os olhos de Fernanda tivessem sido abertos. Ela começou a ver as coisas de maneira diferente. Toda a sua vida, ela tinha certeza de que Jaime era um homem decente, incapaz de traição. E hoje ela descobriu que ele havia transferido dinheiro para alguma Jussara por um longo tempo. Quem era essa mulher?
Por que ele estava dando dinheiro a ela? Havia tanto para descobrir. Mas Fernanda estava ansiosa e não havia como pará-la. Apenas uma semana depois, ela voou para a capital, levando consigo o caderno do marido. Na capital, ela ligou para o número no caderno e marcou um encontro, apresentando-se como assistente de um notário. Uma mulher de cerca de 35 anos veio ao encontro. Ela nunca havia visto tal mulher. Você me chamou? Olá. Sim. E o que você queria? Eu te enganei. E não sou representante do notário. Sou esposa de Jaime. Os olhos de Jussara se arregalaram. Ela olhou ao redor, mas depois se sentou à mesa. Então você me encontrou afinal. Conte-me, quem você era para o meu marido? Por que ele estava transferindo dinheiro para você? Por favor, me diga a verdade. Não consigo dormir sem saber o que meu marido estava fazendo. Seu marido e eu éramos amantes. Essa resposta é suficiente para você? Agora era como se o mundo tivesse desabado sob os pés de Fernanda. Fernanda olhou intensamente para a mulher e simplesmente não sabia o que responder. Vou te contar mais. Seu marido e eu temos uma filha. Mas como? Eu sempre pensei que Jaime fosse fiel a mim afinal. Era difícil encontrar as palavras. Foi há muito tempo. Ele uma vez foi em uma viagem de negócios por 2 meses. Você deve se lembrar. Fernanda começou a repassar as viagens de negócios do marido em sua mente. E sim, de fato houve uma viagem de negócios de 2 meses, mas foi há tanto tempo. Foi lá que nos conhecemos. Começamos um caso. Tive que me mudar para a sua cidade. Esse relacionamento durou 5 anos. E então percebi que ele nunca se divorciaria mesmo. Então fui para a capital naquela época. Eu já tinha uma filha. Não pedi ajuda dele. Ele sempre nos ajudou sozinho. Então ele estava ajudando alguém e sua própria família tinha que implorar por dinheiro. Fernanda balançou a cabeça. Fernanda. Eu sabia sobre você. Eu sabia que você tinha 2 filhos, sinceramente. Após esse relacionamento de 5 anos, eu nunca o reivindiquei. Agora isso faz sentido. Fernanda, me perdoe. Eu vivi infeliz, pensando o tempo todo que havia arruinado sua família. Nós não tínhamos uma família. Não éramos há muito tempo. É apenas uma pena que eu não conhecia meu marido muito bem e não suspeitava que ele tinha uma amante. E eu não pensava que ele estava transferindo dinheiro para alguém. Jaime era realmente um homem ganancioso. Você não acha que eu não tinha que ouvir por aquele dinheiro? Se você quiser, eu te dou tudo. Eu não gastei nada daquele dinheiro. Agora eu tenho um marido maravilhoso que está criando minha filha como se fosse dele. Não, era a vontade do falecido. Que você o tenha. E que lhe traga felicidade. Sabe, eu quero te pedir uma coisa. Como você se sentiria sobre sua filha se associar com meus filhos? Afinal, eles são parentes. Claro. Positivamente. É uma pena estarmos a milhas de distância, mas talvez algum dia no futuro eles se encontrem. Eu só ficarei feliz. Fernanda se levantou da mesa e simplesmente se afastou. Ela não ia mais falar com Jussara. Tudo o que ela queria, ela descobriu que a mulher foi lá fora olhar ao redor. Finalmente ela estava começando a reviver. Fernanda voltou para casa uma pessoa completamente diferente. Ela não pensava mais no marido. Ela entendeu que agora podia começar uma nova vida. Sim, era uma pena que seu marido a tivesse enganado por tantos anos que ele nunca lhe disse que tinha uma filha fora do casamento.
Agora, no entanto, Fernanda ainda olhava a situação de forma diferente. Talvez fosse culpa dela que seu marido tivesse traído em algum lugar, ela o havia negligenciado em algum lugar, ela havia se imerso na criação dos filhos. Ela havia esquecido completamente do marido. Após sua conversa com a amante do marido, Fernanda parou de ir ao cemitério toda semana. Ela finalmente prestou atenção ao fato de que havia envelhecido muito naquele ano. A mulher visitou um salão de beleza e atualizou um pouco seu guarda-roupa. E depois de alguns meses, ela encontrou um ótimo emprego. Agora, ela podia fazer o que quisesse. Fernanda conheceu um homem interessante. Eles começaram a se encontrar. Claro, ela às vezes pensava em Jaime. Ela sentia muito pelo jeito que as coisas tinham acontecido. Mas, por outro lado, se não fosse por toda a situação, ela nunca teria descoberto que Jaime a traiu e que ele tinha uma segunda família com um novo homem, Alexandre. Ela está em paz. Eles estão felizes. E ela se sente como um muro de pedra. Fernanda acredita que o relacionamento deles não é uma paixão passageira. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!